Vamos lá, pessoal, a gente vai bater um papo hoje com o Emerson. Hoje a gente vai falar sobre regime tributário, né? O que é o regime tributário na nota fiscal eletrônica? O que isso impacta o desenho da nota fiscal? O que isso impacta na apuração de impostos, na parte de cálculos e um outro ponto na manutenção do teu sistema? Como que você pode fazer isso para organizar melhor, pensando na manutenção no médio por longo prazo? Fala um oi pra galera aí, né, Emerson? Opa, tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos recapitular. O que é regime tributário mesmo, Emerson? Isso, é o regime em qual a empresa se enquadra para o fisco. Para o fisco, para a apuração de impostos. Correto. Temos o simples e o normal. Tá. Lembrando que isso pode mudar no meio do jogo. Tá legal? Ah, o que você quer dizer Então é o você seguinte. tem que prever, vai montar o XML, né, o seu sistema, né, vai ter que ter a previsão de que isso pode mudar no meio do caminho. O que você está dizendo Você vai iniciar o ano em um regime e pode terminar o ano em outro regime. Ou seja, eu posso iniciar o ano de 2020, por exemplo, no regime simples e lá no mês de maio de 2020 eu mudar para o regime normal. Isso. Tem um segundo regime, que é o sob limite, se você for temporário. Eu sei, mas nesse cenário Tá. que a gente está colocando aqui, poderia ocorrer isso? Poderia ocorrer. Tá? O que é mais comum também você está no regime simples, na virada do ano, e cair para o normal. Ah, então, ou seja, no Aí- final do ano, por Isso. exemplo, eu comecei o ano de 2019 no regime simples e no final do ano de 2019 eu mudo para o regime normal. Regime normal. Isso. Ou deixou de entregar um documento, ou um imposto que ficou em aberto, a Receita te desconecta do simples. Ok, você perde. Aí você tem um prazo de 31 dias para regularizar. Para voltar para aquele regime. Isso. Isso. Tá? E Então o que as empresas fazem? Elas continuam emitindo pelo simples, no normal, mas com os dados como se fosse simples. tá, ok. Chegou 31 de janeiro, voltou para o simples, não muda nada. Perdeu realmente o simples, vai ter que fazer o complemento de todas essas notas que foram emitidas para trás. Bacana, assim, eu acho que a gente pode começar ilustrando, falando um pouco sobre... a gente já disse que essas duas modalidades, elas estão ligadas ao faturamento, né? Então, o simples até 4.800.000 por ano. Acima disso, eu caio no regime normal, a gente já havia falado disso num outro vídeo. Aqui a gente vai entrar num outro aspecto, né? Primeiro, esse aspecto de você estar no regime e mudar para o outro, esse é um ponto. E vocês observam aqui, a gente colocou umas tags aqui, né? Então, isso aqui é uma tag. Então, por exemplo, essa é a tag CRT, que dentro do arquivo XML, ela identifica qual é o regime tributário da pessoa que está emitindo a nota. Não é isso? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu sou uma empresa e eu vou emitir uma nota, o Emerson comprou um produto de mim. Eu vou emitir uma nota para ele e vou gerar um arquivo XML. Então, dentro do XML, que eu estou gerando dessa nota da venda para o Emerson, vai ter uma tag lá, um campo, CRT, se eu for regime simples, 1. Se eu for regime normal, 3. Então, essa é a forma... E isso está linkado ao Cefaz. não Do é? jeito que estiver lá, você tem que emitir aqui. Bacana. É online. É online, né? Isso quer dizer o seguinte, você não pode preencher essa tag de qualquer jeito. Eu tenho que preencher essa tag conforme o regime que que sou o emissor da nota, estou cadastrado no Cefaz neste momento. Né? Um ponto aqui, o que é Cefaz? Cefaz é a Secretaria da Fazenda. Todo o estado, cada estado brasileiro tem a sua Secretaria da Fazenda, que é o órgão responsável por apuração de impostos e arrecadação, não é isso? Então, vamos entrar um pouquinho aqui. Então, a gente ficou claro que o CRT é esse campo ou tag, que representa qual é o regime tributário que você está no momento. Então, eu tenho que preencher, então conforme o meu regime tributário, eu preencho com 1
simples, 3 normal, né? E aí vocês podem estar perguntando, mas e o regime 2? A gente vai falar sobre isso também, sobre o regime 2, né? Vamos falar um pouquinho sobre... E aí vocês estão vendo aqui também, ó, por exemplo, ó, o que é essa tag CSOSN? Quando eu vou emitir uma nota fiscal eletrônica e eu estou no regime simples, eu preciso detalhar a apuração de impostos e eu abro essa apuração com essa tag. Correto. É isso, né? Isso. A mesma coisa para o regime normal, eu abro com a tag CST. E aí vocês podem estar pensando, mas por que isso é relevante? Ao longo dessa experiência do Emerson com nota fiscal e com nota fiscal eletrônica, ele participou do desenho de vários projetos e do redesenho também. E ele observou que convém estar separado isso dentro do código-fonte. É uma boa dica você separar essas regras. Então, traduzindo isso numa outra linguagem. Quando todas as regras que forem pertinentes ao simples estarem num pedaço de código e num outro pedaço está as regras do regime normal. Correto. Para que você tenha uma separação e facilite a manutenção. Sim. Não é isso? Sim. E dessa forma, quando eu precisar alterar alguma regra dentro do regime simples, eu vou mexer aonde? Dentro da regra da unidade do simples. Só para citar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que vocês estejam programando utilizando o Delphi, né? Ou o RAD Studio. Seria o equivalente a eu ter, por exemplo, uma unit do simples e uma outra unit do regime normal. Não é isso? Seria mais ou menos isso, né? Ou seja, eu separo muito bem as regras. Esta é uma forma, não precisa fazer, existem outras formas, tá? Agora o que a gente vai falar um pouco é sobre o regime simples, sobre essa tag CSOSN. Vamos falar um pouquinho como dar um exemplo para vocês aqui. Então vamos imaginar, você quer fazer um exemplo, por exemplo, bem simples, de uma venda de um... Então vamos pegar a nossa fábrica de confecção, né? Ela poderia ser simples, né? Uhum. Então naquele nosso exemplo da fábrica de roupas, né? Uma confecção, ela está enquadrada no regime simples do nosso exemplo, ou seja, o CRT dela, a tag é 1, né? E aí ela vai fazer uma venda, por exemplo, de R$300. Foi um cliente lá e uma loja comprou R$300 em roupas, né? A nossa loja, a nossa fábrica, ela é o emitente. O que é o emitente? A pessoa que emite, a empresa que emite a nota fiscal eletrônica, né? E ela está enquadrada no regime simples, que é o CRT1. E aí veio uma loja, pode ser? Sim. Uma loja de bairro e comprou R$300 de mercadoria, de roupa dessa indústria. Se eu fosse descrever isso, por exemplo, na figura do CSOSN, como é que ficaria? Você pode dar um exemplo pra gente? Bom, vamos lá. Até a linha de produtos, nada muda. Ok. Tá? Então, emitente, destinatário e a tag produto, nada vai mudar. Vão ser iguais. Ok. Tá? O que vai mudar é a parte da apuração dos impostos. Dos impostos. Isso. Tá legal? Aqui. Quer pôr um pouquinho mais pra cima aqui ou não? Tá. Não, tudo Tá bem. bom? Uhum. Nós vamos usar. Tá? Que é compra para revender. Então nós estamos vendendo e o cliente vai revender. Olha que A nossa confecção olha que coisa interessante. vai Então, vender pra... então eu preciso saber que aqui é uma indústria que está comprando Isso. e está vendendo para um destinatário, que é a loja, e essa loja ou ela pode utilizar para consumo próprio. Isso aí seria tudo 101. bem. Tudo bem. Então, aqui eu posso colocar aqui, então, aqui é revenda. E aqui é Consumidor.
uma coisa que eu queria que vocês pensassem é o seguinte. No mundo dos programadores, nós programadores, desenvolvedores, tudo é código, tudo é biblioteca, tudo é frameworks e banco de dados relacional, não relacional. Quando você entra no mundo de nota eletrônica, que é um mundo muito específico, para que você tenha um bom desenvolvimento e consiga fazer uma manutenção do seu código-fonte com qualidade, você precisa entender muito da regra de negócio. Senão você tende a colocar um monte de regras espalhadas no teu código-fonte e isso vai virar uma salada ao longo do tempo e vai dificultar muito a tua manutenção. Então, quando houver uma mudança no futuro de legislação relacionada à nota fiscal eletrônica, você vai tender a demorar muito mais. Por quê? Porque você não entende do modelo, do conceito da nota eletrônica, você acaba espalhando essas regras no meio do teu código, da forma que você entendeu naquele momento, e aí quando você precisar mudar futuramente uma dessas regras, você vai sofrer bastante. Ou seja, dar manutenção no seu código-fonte vai ser algo muito moroso. Esse é um dos pontos principais que o Emerson defende. Entenda o conceito, entenda o funcionamento, gaste tempo nisso e 80% do tempo entendendo isso e 20% codificando. É muito mais rápido, por mais contraintuitivo que isso pareça, né? Seguindo então esse exemplo aqui do CSON, como é que ficaria a venda de R$300? Por exemplo, nesse caso é uma revenda. Isso, é uma revenda. Então, vamos abrir a tag com CSON 102. Tá, correto? ok. Isso, só. Tá legal? O que é Não só? temos o destaque dos impostos, porque é uma empresa simples. Ok. Então, por exemplo, você poderia desenhar aqui como é que eu abriria essa tag e que informação teria dentro, por exemplo? Tá, ok. Teríamos então aqui, né, a 101 não possui mais nada. Ok. Tá? Desculpa, 102 102. não possui mais tag. Abre e fecha. Então vamos desenhar, Tá. se a gente fosse abrir, como é que ficaria aqui? Só pra gente Agora, se a revenda for uma empresa de regime normal, você tem que destacar o crédito do ICMS. É uma contradição, empresa simples não destaca impostos, ICMS, mas ela se acredita daquele DAS, aquela porcentagem que a gente explicou na aula anterior. Sim. Tá? Então aqueles 2% que a gente destaca, a empresa que é do regime normal se acredita desses 2%. E se eu imaginar que, pro nosso exemplo aqui, eu posso... E ela vai querer. É R$1, é dela, ela vai querer. Assim, não importa o valor, ela vai querer que você Sim. destaque, porque Ela vai um se crédito que ela vai ter. Quer dizer, o que esse crédito representa? Vai abater dos impostos que ela vende mensalmente. Correto. Né? Agora, vamos imaginar que a nossa loja seja regime simples. Olá pessoal, a gente vai retomar aqui a aula sobre regime tributário. Vamos falar um pouquinho sobre o regime tributário normal. Vamos dar um exemplo aqui, como mais ou menos isso funcionaria, né, Emerson? Isso. Só que agora a gente vai usar uma venda aqui, a gente vai usar um recurso também com vocês, que é colocar um documento para que vocês possam ver o descritivo disso de uma forma mais didática, tá? Então aqui a gente vai abordar as principais tags, assim, como é que isso ficaria, fazer uma venda para o regime normal, né? Isso. Né? Então, do regime normal para o regime normal. Correto, isso. Nós vimos na anterior Isso, que só tinha o campo CSON. isso. No regime normal, vamos ter ICMS, que todos têm, CST e a base de cálculo, Isso. com a porcentagem e o valor recolhido. A mesma coisa para o PIS e com o COFINS. Isso. Então aqui é a apuração do imposto ICMS, aqui é a apuração do imposto PIS e aqui é a apuração do imposto COFINS. Exatamente isso, né? A gente vai focar inicialmente só aqui no ICMS, o intuito é mostrar para vocês como é que seria isso. Então imaginando o seguinte, eu sou uma empresa emitente no regime normal, a minha fábrica de roupas, né, o emitente em regime normal, e vou fazer uma venda para uma loja também em regime normal. Uma loja não, ou um outro Tá. estabelecimento em regime normal. Nesse caso não importa o regime do cliente. Tá bom, tudo bem, mas Tá ok, bom? tá bom. Quando eu sou um regime normal,
Não importa, não importa. Ok, então eu como emitente, meu regime normal não vai interferir em nada Não. nisso. Tudo bem, então vamos fazer uma venda aí de R$100, para facilitar. Como é que ficaria mais ou Isso. menos? Vamos mostrar então o exemplo normal. Comum, o do dia a exemplo dia, mais mais comum, comum. mais dia a dia. Ok. Isso é o mais comum. A base de cálculo, 100% do total dos produtos. Ok. Alíquota de 18%, Alíquota de ICM de 18%, ok. valor de ICMS R$18. Isso, ou seja, 18% de R$100 vai dar os mesmos R$18. A gente fez uma conta utilizando o valor de R$100, o valor da venda, para facilitar as contas e facilitar a compreensão, valor não é isso? absoluto. Isso. Uhum. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um trecho do arquivo XML, não é isso? Isso. Numa venda de uma empresa emitente com regime normal, né? Aqui está o detalhamento apenas de um trecho, um pedaço do ICMS, não é isso? Correto. Então, Uhum. supondo que eu estou vendendo uma peça de roupa, por exemplo, uma camiseta por R$100, eu sou uma empresa no regime normal, estou fazendo uma venda de um produto, de uma peça de roupa de R$100. Então eu vou pagar R$100 é a base de cálculo desse imposto, né? Correto. Ou seja, esse imposto vai ser calculado sobre essa base, que é o mesmo preço da venda, que é o exemplo mais comum. Aí, aproveitando a deixa do Emerson, poderia ser um valor maior, aqui poderia ser 100 e aqui 120, aí é uma outra coisa. Outra coisa, né? Não vamos entrar nisso agora, mas um outro ponto. O PICMS é o nome da tag, que é o percentual de ICMS válido para este produto que foi comercializado, no nosso caso, no Estado de São Paulo. Isso. O percentual de ICMS ele é variável conforme o Estado. O Estado e, em alguns casos, O tipo do produto. o produto. O tipo do produto, isso, né? E aqui, VICMS é a tag, que é o valor do ICMS correspondente. Então, eu peguei R$100 é o valor da mercadoria, da base de cálculo, R$100. A base de cálculo é o mesmo, R$100. 18% é a alíquota de ICMS, ou seja, o percentual de ICMS, e R$18 é o resultado disso, né? Que é os 18% sobre os R$100 deu o valor do ICMS será de R$18 no caso dessa venda de um produto de R$100. Correto. Né? E aqui, Emerson, então eu teria mais apuração de imposto, poderia ter do PIS, poderia ter de COFINS e assim por diante, conforme o tipo da nota, o tipo de produto. Isso, vamos destacar tudo isso. Vamos destacar tudo E isso. mais pra frente, vamos complicar, né? Ou a receita complica, né? É. Vamos ter substituição tributária, 10, base reduzida, 20, base reduzida IST, que é o 70, e assim por diante. Bacana. E uma coisa que a gente não acabou não comentando aqui, olha que legal. O que é o CST? Por exemplo, a gente falou da base, falamos do percentual, falamos do valor, a gente não falou do CST. O que é o CST para uma pessoa saber? Isso, SST é o cadastro da situação tributária. No caso, 00 é normal, tributado integralmente. Ah, então isto é a forma que o ICMS foi tributado. Essa, digamos assim, é uma classificação que o fisco dá para aquele ICMS dessa venda. Correto. Isso, né? Então, isso aqui, esse 00 é um código que para a Secretaria de Fazenda quer dizer algo. Quer dizer, Quer que a dizer o quê? base Foi é integralmente. tributada integralmente. Se fosse 20, base reduzida. Ok. Se fosse 10, base aumentada com ST. Ou seja, você precisa entender o que é esse ST. Um contador pode pedir para você, mas isso aqui foi base reduzida ou foi tributado integralmente? Correto. E aí essas tags aumentam. E essas tags, o número de tags aumentam. Então, o que a gente está tentando mostrar para vocês aqui é
De novo, isso é muito trivial para o Emerson, é o dia a dia dele, mas não é o dia a dia da maioria dos desenvolvedores que não conhecem nota fiscal eletrônica. E tem ainda aqueles que conhecem a nota fiscal eletrônica, mas simplesmente reproduzem a informação sem entender o alcance daquilo, sem entender o impacto, sem entender as dependências, né? E aí dificulta a comunicação dele com o contador e com o usuário final, como a gente já tinha dito. Então, entender que o CST é uma informação muito importante na apuração de um determinado imposto. Sem esse campo, a nota não é válida. Entendi. E essa tabela de CST, a gente pode até colocar também a tabela de os CSTs comuns no vídeo, um descritivo aqui no vídeo. Podemos colocar isso. Podemos. Vamos colocar a lista de CSTs. Então, quando você ouvir agora o CST, você já vai saber que isso a sigla é cadastro, não é? De situação tributária. Cadastro de situação tributária, ou seja, uma lista da Secretaria da Fazenda que diz como é feita a apuração daquele imposto. No caso, é o nosso imposto ICMS, que é o imposto estadual, né? Isso, estadual. Cada estado tem uma alíquota diferente. Correto. Ok, bacana. Legal. Por exemplo, a gente falou de ICM, a gente falou um pouquinho de PIS aqui, esse 0,65, o que é isso? É a porcentagem também. Ah, é o percentual do PIS aqui. Isso. E o 3%, o COFINS, o que é isso? É um imposto... É a contribuição, né, do fiscal. Tá. E aí ela tem uma alíquota de 3%. De 3%. Tem de 7%, né, e de 3%. Ah, ok. 3. E esses percentuais, eles estão armazenados, tem uma lei para isso? Onde eu consigo? Isso é com o contador. O contador... Quando a empresa registra a empresa no Cefaz, ela já coloca qual vai ser as alíquotas que vão ser Então, destacadas. é muito importante, você que é programador, que é desenvolvedor e pretende mexer com nota fiscal eletrônica, entender isso. Esses percentuais, eles não são aleatórios. Não. Isso é informação que você precisa obter junto do contador. Inclusive, a gente recomenda que isso esteja documentado. O contador passou essa alíquota, porque a responsabilidade é da empresa que emite a nota. Correto, sempre do emitente. Sempre do emitente. Se o emitente emitiu uma nota com uma informação errada, Tá. a responsabilidade é dele. Isso, vai entrar uma tag agora, né, que é o responsável pelo XML, onde vai pôr a software house, o programador e o telefone e o CPF dele. Bacana. Tá. Percebam o quanto isso é sério, né? E quanto mais você entender o funcionamento disso, o conceito, mais fica fluido, vai ser o teu código, a tua relação com o teu cliente. Correto. Esse é um dos pontos principais que o Emerson, que você pode simplesmente reproduzir as contas, né? E aí você vai ser um programador que vai reproduzir contas o resto da sua vida, né? Você não vai conseguir conversar com o contador. Correto. Você não vai conseguir discutir se aquele teu código está certo ou errado quando alguém disser que está errado, ou que deveria ser de um outro jeito. Porque você vai precisar de um tradutor, o que é CST, o que corresponde sob a ótica de negócio cada um dessas tags, e não ser um reprodutor de fórmulas do Excel. Sim, porque quando o consumidor final, o faturista, quando emite uma nota e vê duas notas do mesmo valor com cálculos diferentes, ele vai ligar para o programador, para a software house. Programador que fez o Para sistema. perguntar por que está diferente. Porque tá, o mesmo produto, com valores iguais, saíram com valores de impostos diferentes. Com impostos diferentes. E aí, é um erro do seu sistema? É um erro do operador? Ele vai perguntar como é que você fez a conta. Como é que você fez a conta? Como é que você chegou naquele valor. E aí você, programador, você vai falar para ele, não, foi o contador que me passou, eu fiz isso aqui, acabou? Essa é a resposta que um desenvolvedor tem que dar? A gente acredita que não. Então a gente está aqui para mostrar para vocês. O Emerson é um especialista de nota que tem muita experiência nisso, e ele hoje ele lidera uma equipe que desenvolve as mudanças de lei que ocorrem, porque o sistema de nota fiscal eletrônica, até uma coisa interessante para a gente falar aqui, o governo, né, entenda o governo como ente governamental, eles estão promovendo mudanças periodicamente, né? Então, uma vez por ano normalmente tem mudança, mas uma vez eles prometem uma ou duas, mas acaba sendo mais. Acaba saindo, ou seja, periodicamente eu preciso mexer no meu sistema, alterar o meu sistema
para ele estar adequado à legislação. Correto. Né? As validações. As validações. E se eu não mudar o sistema, a nota não é autorizada. Recusado. A nota é recusada. Ou seja, o meu cliente que comprou o sistema da minha empresa, ou eu como programador, não consegue emitir a nota fiscal. Ou seja, ele não consegue faturar, ele não consegue ganhar dinheiro. Então, periodicamente você tem que estar atualizando o teu sistema conforme a mudança de legislação. Conforme as NTs vão sair. Conforme a mudança da legislação, né? Correto. Você não tem escapatória. E uma coisa que a gente pode mencionar aqui, isso pode ser bom e pode ser ruim. Por que isso é bom para o programador ou para uma empresa que vende software? Porque é uma forma de você estar atualizando o teu sistema e mantendo o teu cliente ali. Correto. Não é verdade? Não é isso? Isso mesmo. Faz sentido isso? Faz. São tantas mudanças que o gratuito deles acabou, né? Sim, e você acaba sendo obrigado a cobrar do teu cliente uma manutenção mensal ou uma assinatura para que você mantenha uma estrutura para permanentemente adaptar o teu sistema. Com as né? NTs que vão sair. Isso, ou seja, o teu cliente, para continuar emitindo nota, ele precisa pagar um suporte mensal, uma assinatura, um valor, uma prestação do seu serviço para que você mantenha o sistema atualizado. E quem diz se vai ser atualizado ou não, quem diz isso é a Secretaria da Fazenda. Então, periodicamente, não tem como escapar disso. Né? Correto. Senão você para de emitir nota. Isso. Simplesmente para mesmo. Para de faturar. Uhum. Tá. Percebam que realmente pode ser um negócio que você queira entrar, né? Porque é uma receita recorrente mensal fruto das alterações que são obrigadas por lei. Não tem escapatória. Então você pode usar como argumento para o teu cliente, ó, eu te vendi esse produto, o sistema, mas eu vou cobrar uma assinatura de X reais por mês para manter ele atualizado, atendendo à legislação vigente. Correto. Não é isso? Bem explicado. É bem explicado? Certo. Estou aprendendo bem, o mestre. Legal. Pessoal, é isso aqui. É isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.